Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou. Companheiro, meus queridos e minhas queridas ouvintes de todo o Brasil, a começar de Taguatinga, Brasília, cidade satélite, cidade do entorno, cidades de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, aqueles que estão nos ouvindo pela web rádio www.redeimaculada.org.br, também os nossos queridos e as nossas queridas que estão nos ouvindo pela Cultura de Paracuru, AM 1150 kHz em Paracuru, Ceará, e os nossos queridos e queridas da Educadora de São João do Ivaí, lá no Paraná, AM 1180 kHz. E os nossos queridos e as nossas queridas ouvintes da Rede Ressurreição, AM 1460 Sobral, Ceará. A todos os nossos queridos que estão nos ouvindo aqui em Brasília, em todo o Brasil, pela web rádio e todas as repetidoras. A todos vocês, meus queridos, um grande abraço. Meus queridos alunos, também meus colegas, as pessoas que passaram pelo consultório neste mês e que estão nos acompanhando, a todos vocês, recaia a paz, o amor, os cuidados, a segurança, a sabedoria, firmeza, fé, todas as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem para nos dar. Eu clamo que caia agora sobre vocês, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Haja saúde, haja prosperidade, haja segurança, haja domínio próprio. E vamos seguir nesta tarde, iniciando uma semana, porque domingo é o primeiro dia, e vamos caminhando, até quando o Senhor Jesus voltar. Firme e forte, rente na fé e no amor, vivendo a vida cristã, porque esta que está destinada a nós para vivermos é a maior herança que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo e Ele reparte conosco. Nós somos os seus co-herdeiros, herdamos com Ele esta bênção incomensurável, como dizia Pedro. Incomensurável é uma palavra bonita, mas difícil de achar por aí. Significa aquilo que é tão imenso, tão impressionante, que jamais o ser humano pode avaliar, medir, pesar e ter uma ideia do tamanho. Então isto é incomensurável. Então todas as bênçãos do Senhor sobre nós que são incomensuráveis em nome do Senhor Jesus. É tudo o que eu quero para você, meu querido e minha querida. Cadê a família lá de... Qual a cidade que tem uma família nos ouvindo? Eu já sei que tem Piracanjuba, eu sei que tem Alexânia, eu sei que tem São Sebastião e eu sei que tem na cidade ocidental. Querida família, Deus abençoe vocês. Estou aqui mais uma vez com uma alegria e muito amor no coração, preparando e apresentando a vocês mais um estudo da Palavra de Deus. Estudando a Palavra de Deus. E a parte a ser estudada hoje é a Carta aos Hebreus, que a maioria concorda que ela é de Paulo. Mas, sem discutir se ela é ou não de Paulo, ela é o sopro do Espírito Santo para nos ensinar. Quem escreveu, se foi Paulo ou se foi uma professora, que eu desconfio muito que foi, seja quem for o autor desta carta tão impressionante. Nós vamos ver como um sopro de Deus, um sopro do Espírito Santo, de sabedoria para a condução da vida cristã, para o nosso comportamento e o nosso relacionamento. Assim, então, vamos ver o que temos nessa carta. Com certeza, Hebreus é, se não a mais profunda e completa carta, porque Romanos também é muito profunda e muito completa, ela fica ali entre as três maiores cartas doutrinárias, evangelística e reveladora. É de uma profundidade, porque ela pega desde Abraão, ela menciona, antes de Abraão ela menciona Caim, ela chega a dizer que Abel morto ainda fala. Olha como a carta pega lá no Gênesis e
ela dá revelações que só o Apocalipse completa depois. Então, ela é uma carta que vem de Gênesis ao Apocalipse, navegando em todas as águas, atravessando toda a história, chegando até nós. São as revelações de Deus. Essas revelações estão concentradas num ponto do Novo Testamento chamado Carta aos Hebreus. Primeira ideia. Ela é uma carta porque alguém escreveu e enviou. Ela é levada para um povo, para um local, para uma comunidade, uma igreja. Parece que ela foi feita perto, ela foi escrita perto, porém, quem escreveu deveria estar impedido de se fazer presente. Então, por isso, ele fez uma carta. E o que é que tem esta carta? Ela está endereçada para o povo hebreu. E o que é o povo hebreu? O povo hebreu é o povo descendente de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos. Esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Então, nós podemos ver que ainda que alguém desgarrou por aí, mas tem a cultura helênica, tem a cultura hebraica, não interessa qual é a cultura. Ele é descendente direto ou indireto de Abraão, ele é judeu, ele é hebraico, de qualquer forma, ele é o destinatário desta carta. Parece que essa carta foi até para mim. Às vezes eu fico pensando, como essa carta foi endereçada a mim? Sei lá se eu sou descendente de alguma linha dessa aí, mas uma coisa sei, o Senhor Jesus me gerou. E assim eu sou filho do Pai, irmão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é o meu pai, ele é o meu irmão mais velho. Como irmão mais velho, ele garantiu para mim uma herança. Ele garantiu para mim um perdão, uma salvação e uma vida eterna. Ele é o meu irmão mais velho. E é na autoridade dele e em nome dele que eu clamo ao Pai. E o Pai me ouve, porque ele é o filho predileto do Pai. Ele é o filho a quem o Pai declarou: nele eu tenho completo prazer, contentamento. Ele nunca decepcionou o Pai. Ao contrário de mim, que decepciona todo dia. Eu imagino, de vez em quando, se eu olhar para o céu e pudesse ver, eu veria Deus balançando a cabeça para mim. Não é possível, de novo. Mas Deus é tão bom e tem tanto amor e tanta paciência comigo, que Ele me sustenta na sua fé e no seu amor e no seu cuidado. E eu estou perdoado e salvo e vou morar lá com Ele, também com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. A minha morada no céu já está garantida por Jesus Cristo. Então, tudo mais é lucro, porque eu já tenho a minha garantia. O que é que essa carta fala sobre tudo isso? A vida cristã, comportamento, relacionamento com Deus, submissão à vontade de Deus. O que é que esta carta tão preciosa fala para nós? Carta aos Hebreus, carta evangelística, doutrinária, orientadora e reveladora. Havendo Deus anunciado antigamente, de muitas formas e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, seus servos, nestes últimos dias, a nós, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo e tudo que nele há. É assim que a pessoa que escreveu a carta abre o escrito. E olha que abertura, que introdução. Tendo Deus falado em todos os tempos, de todas as formas, através dos seus servos, os profetas, na nossa época, dizia quem escreveu, nos nossos dias, na atualidade, ele nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu dono de tudo, herdeiro de tudo, com o qual, pelo qual criou todas as coisas.
então todas as coisas estão submissas a Deus pelo Senhor Jesus, que é o seu autor, consumador. E Paulo diz, o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, o Senhor Jesus. O que é que nós podemos, então, passar dessa linha de introdução? Qual é o alvo? Revelar a graça de Deus, o poder de Deus, o poder revelado em Jesus e a ação do Espírito Santo manifesta a favor dos convertidos de todas as raças e tribos em todo o mundo, realizando a união de todos em Cristo Jesus. Tem coisas maravilhosas nessa carta. Me impressiona sobremaneira as revelações descritas nesta carta. Eu faço um convite e também um desafio a você, meu querido e minha querida. Pegue a carta de Hebreus e leia ela pelo menos 10 vezes. Se possível, pegue um sábado, um domingo, um feriado, um dia que você está tranquilo, e leia ela inteirinha. Inteirinha. Depois você lê ela novamente. Quando você estiver na quinta leitura, você já vai entender uma porção de coisas que estão ali, que vai te animar fortemente para a vida, para a fé, para a manifestação do amor, para as realizações, para glorificar a Deus e para reconhecer a grandeza do amor e da ação do sacrifício de Jesus Cristo. E também compreender a grande batalha que o Espírito Santo trava por nós, gemendo com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Ah, como nós precisamos entender isso para viver a nossa vida alegre, feliz, retumbante, olhando para Deus, sorrindo para Ele, agradecendo, sem se importar com o que está acontecendo. Isto é vida cristã. Esta é a vida que nós precisamos de Deus e Ele nos dá. Os fatos registrados são as revelações de Deus pelos profetas e por Cristo, a superioridade de Cristo como sacerdote de Deus, a importância da decisão de cada pessoa, como é importante você olhar para tudo isso, tomar uma posição e tomar uma decisão, se você é a favor, concorda com Deus, ou se é contra e discorda de Deus, isso é fundamental. A persistência na vida cristã, ressalta-se muito bem isto, como nós precisamos persistir na vida cristã. E Deus nos dá tudo para essa persistência. Também ressalta o fortalecimento da fé. Como Deus tem interesse em fortalecer a nossa fé e sempre Ele nos dá oportunidades e meios para fortalecermos a nossa fé nele. A prática do amor na vida cristã. Como a carta ressalta isto, a manifestação do amor na vida cristã. As saudações finais, Paulo, ou a mulher que escreveu, ou quem mais queira que escreveu, faz saudações excelentes e nos incentiva a saudarmos uns aos outros com o amor de Deus. E chega a dizer com o beijo santo. Também ela ressalta algumas recomendações finais e lança a bênção de Deus sobre os fiéis. Como o escritor organizou este escrito? Como é que nós podemos dividir esse escrito? Podemos dividir em 5 etapas. Tem uma introdução, muito bonita, boa e profunda. A preeminência de Cristo é uma parte desse escrito. Cristo existe antes da fundação do mundo. Antes de Abraão, o pai da fé. Antes de Adão, aquele que foi criado por Deus para gerar a todos nós. O sacerdócio de Cristo, o quanto o sacerdócio dele é infinitamente superior a qualquer sacerdócio. Qualquer. Então, ressalta isto, dá esta parte na Escritura, porque isto é muito importante. O quanto o sacerdócio do Senhor Jesus é superior a qualquer outro sacerdócio. A perseverança dos cristãos em fé, atitude e vida.
E ressalta também, após terminar a carta, um pós-script, ou seja, alguma coisa escrita depois que terminou a carta, mas está incluído na carta. Alguns pensadores entendem que esta carta tem 3 fases distintas. Ela tem uma parte que não foi o escritor ou a escritora quem fez, mas quem levou a parte escrita fez uma introdução que foi anotada como se fosse um recado verbal do escritor. Daí vem a parte que ele trouxe por escrito. E por último, vem uma terceira parte que o escritor, depois de fechar o assunto da carta, a mensagem da carta, ele resolveu colocar ali como recomendações. Ou pode ser que a pessoa que levou a carta tanto fez uma parte inicial como fez também uma parte final. Então, de acordo com muitos pensadores, teólogos, essa carta está com 3 elementos. Uma parte antes do escrito, uma parte escrita e uma parte pós-escrito. Assim sendo, nós temos um conjunto, formando a carta aos Hebreus. De qualquer forma, o que é que nós podemos olhar, perceber e aceitar? Porque diante de tantas dúvidas, essa carta já foi tirada e colocada no cânon, que é a lista dos livros sagrados. Então, ela está dentro do cânon hoje, respeitado e aceito pelo mundo inteiro. O mundo cristão, evidente, aceita Hebreus como escritura inspirada por Deus. É a palavra de Deus. Como então vamos tirar essas dúvidas que podem surgir da nossa cabecinha oca? Se ela tem uma parte que foi antes do escrito, se ela tem uma parte escrita e se ela tem uma parte após o escrito, e tudo isso forma a carta aos Hebreus, como é que eu acredito nisto? Acredita sim, meu companheiro e minha companheira, meu querido e minha querida. A palavra de Deus por si se impõe. E como ela se impõe por si? Porque ela resiste a todas as provas, a todas as culturas, a todos os tempos. E a segunda prova de que é ou não palavra de Deus é que ela se cumpre. Então, o que Deus disse atravessa a humanidade, toda a história da humanidade, todas as culturas, reinos e governos. Ela atravessa, como dizia um amigo meu, incólume, sem se arranhar, sem se machucar, sem se ferir, inteirinha. E a segunda parte é que a palavra de Deus se cumpre. Nós temos aí grandes pensadores. Platão mesmo escreveu uma coisa monumental chamada A República, que ficou com o nome de República de Platão, que foi estudada pelos grandes políticos, pensadores, governadores e tudo mais. A República de Platão está completamente vencida. Nós tivemos um outro grande pensador que elaborou um modelo de governo para o mundo, Karl Marx. Ele criou o comunismo. E depois, 50 anos depois, hoje, na nossa época, o comunismo que existe é completamente diferente de Karl Marx. E o comunismo de Karl Marx jamais existe. Acabou. Encerrou. Agora, olha para a carta aos Hebreus. 2000 anos se passaram e ela está aí intacta, se cumprindo, verdadeira. Pode contestar como quiser, mas jamais uma mentalidade humana, como dizia um professor meu, um precipitado humano, vai contrapor e ter sucesso diante da declaração da palavra de Deus. Ela vai permanecer intacta. Isso significa, então, esta palavra é de Deus e ela está se cumprindo. Então, segunda prova, ela é de Deus. Carta, então, aos Romanos é a palavra de Deus inconteste. E olha que o escritor ainda lembra. Aceitar a palavra que tem algumas qualidades que só em Hebreus você vai encontrar
essa declaração de qualidades da palavra de Deus. Quem escreveu disse assim: ela é perfeita, adequada, apta, ou seja, tem a capacidade de penetrar até separar o que é espírito e o que é alma. E também separar o que é junta, o que é medula. E ainda mais, separar o que é pensamento e o que é sentimento. Isto para mim é de uma profundidade, de uma clareza, de uma firmeza infinita. A palavra de Deus tem essa qualidade. Ela penetra até separar osso de medula, alma de espírito, pensamento e sentimento. E ela também, nessa declaração, me prova: o ser humano criado por Deus tem corpo, porque tem juntas e medulas. O ser humano criado por Deus tem alma e espírito, porque a palavra de Deus separa a alma do espírito. Trata a alma como alma e espírito como espírito. E a palavra de Deus mostra que o homem criado por Deus tem pensamento e sentimento. Então nós temos alma, espírito e corpo. Tridimensionais. Este ser maravilhoso de Deus. Olha como Hebreus é impressionantemente esclarecedora. Carta terrível, perfeita, completa, profunda, muito, muito clara. Então, quais são os destaques que Paulo, ou o escritor, ou a escritora, a minha tendência é uma mulher, viu? A minha tendência, quem escreveu Hebreus, é uma mulher. E é uma professora que ensinou Paulo, ensinou Apolo, ensinou Marcos, ensinou muita gente boa que precisava conhecer sobre Jesus Cristo. Essa mulher chamava Priscila, que era esposa de Áquila. Se você consultar, você vai ver que Áquila e Priscila recebeu em casa Paulo. E passou a Paulo o que o Senhor Jesus ensinou, porque Paulo teve uma aparição com o Senhor Jesus. E depois ele tinha comunhão com o Senhor Jesus. Mas a vida do Senhor Jesus, Paulo não acompanhou, não participou. Então, Áquila e Priscila passavam esses conhecimentos para Paulo. Daí minha desconfiança. Quem ensinou Paulo poderia escrever uma carta assim, com tanto conhecimento e profundidade. Ainda mais que conviveu com Paulo, que conhecia o Velho Testamento como ninguém. Ele mesmo declarou que ninguém sabia o Velho Testamento mais do que ele. Ele era o doutor e o mestre. Ele foi treinado e ensinado pelo maior mestre da sua época, Gamaliel. Então, ele era, na linguagem de hoje, com todo respeito, Paulo era o cara. Ele era o cara da sua época. E ele aprendeu com Priscila. É muito bom a gente ter a humildade de aprender com quem sabe mais, sem olhar para os títulos de cada um que está nos ensinando. Nós temos a facilidade de aprender muito com as crianças. E às vezes nem sabemos o nome dela. Mas nós aprendemos muito com as crianças. Principalmente o amor puro, o respeito, a pureza, a fé. Tantas coisas que nós tínhamos quando criança. E ao crescer, perdemos. Vamos olhar para a criança e vamos aprender. Criança, você é excelente professora, querida, linda, que eu amo. Vamos lá. Quais são os destaques? A identidade de Jesus Cristo como revelador do Pai. Aquele que revela o Pai completamente. Muito além de um profeta. A superioridade de Cristo. Ele é o criador e sustentador de tudo que Deus quis criar. Ele é o criador e sustentador. Ficou faltando Deus criar a igreja. Jesus Cristo, quando veio, criou. Ele é o criador e sustentador da igreja. Então, a superioridade de Cristo. A importância da fé é um senhor destaque.
E falando da fé, quem escreveu a carta diz assim: é muito importante que nós, diante das revelações de Deus em Cristo, olhemos para o passado, porque lá os anjos revelaram o Pai. E pela palavra do anjo, muitas pessoas morreram porque não creram na palavra que o anjo trouxe. Então, olhemos agora para a nossa situação. Nós estamos diante de uma palavra que foi o Filho de Deus quem nos trouxe. Como podemos escapar de um tão grande castigo se ignorarmos ou descrermos desta palavra revelada por Jesus Cristo? Ele ou ela chacoalha a nossa mente e a nossa fé para olhar mais claramente para essas declarações, esse ensinamento contidos na carta aos Hebreus. É muito importante a nossa fé. Ele destaca, ou é ela, o sacrifício de Jesus Cristo. E ele faz menção, ou ela faz menção. A carta faz menção. Se naquela época Deus instituiu, pecou, morre. O pecado gera a morte e gera imediatamente. Então, para que o pecador se livrasse da morte, apresentaria a Deus um animal, e este animal é que morreria, no lugar do pecador. E Deus se propôs a aceitar a morte do animal em lugar da morte do pecador, fazendo assim uma remissão do pecado e perdoando o pecador por este pecado. Imagina se isto fosse a realidade hoje, com o tanto de pecado, quantas mortes de animais teriam que acontecer todo dia? Então, a Escritura de Hebreus diz: se era exigido a morte de um animal para sacrificar em lugar do pecador, para limpar um pecado do pecador, o Senhor Jesus se ofereceu como o sacrifício vivo para morrer em lugar do pecador. Quanto isto é superior ao sacrifício de animais, de touros e ovelhas, de cabras. O quanto a oferta do Senhor Jesus é superior à oferta dos animais no templo. Então, é um destaque muito importante que nós precisamos lembrar. O sacrifício de Cristo foi completo e perfeito diante do Pai. Atendeu à justiça. Às vezes nós ficamos pensando assim, mas por que Jesus Cristo tinha que morrer? Os apóstolos não entenderam isso, estavam revoltados. E toda vez que Jesus Cristo falava que ia morrer, eles ficavam revoltados. Então, vamos entender. Deus é amor? Sim. E o amor pode ser injusto? Não. E Deus é justiça? Sim. E a justiça pode ser sem amor? Não. Então Deus é um ser completo, formado com dois elementos perfeitos: o amor e a justiça. Assim sendo, o amor de Deus é com justiça, e a justiça de Deus é com amor. Só assim a justiça é perfeita e o amor também. Então, Deus, por ser justo e amoroso, ele teria, pelo fato de ser Deus, que punir a maldade, a consequência do pecado e o pecado em si. E como ele puniria essa maldade se o maldoso jamais resistiria à punição? Então Deus dá a solução para isto, sacrificando ele próprio, porque o Filho é Deus. E ninguém sabe, a mente humana é incapaz de imaginar quem sofreu mais no sacrifício de Cristo. Se foi Deus, vendo e tendo o que fazer, se foi ele se sacrificando e se separando do Pai,
quebrando a comunhão com o Pai, no lugar do pecador, ele quebrou a comunhão. A comunhão foi quebrada pelos nossos pecados. Ele gritou por isto. Ouça o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma coisa, meu querido e minha querida, nós cometemos o pecado e isto fere a Deus. E Deus, por ser Deus, repara isto. E a única forma de reparar é sacrificar o culpado. Mas o culpado não tem condições para suportar esse castigo. O Senhor Jesus, Deus, Filho de Deus, tomou o nosso lugar e aceitou ser sacrificado e se ofereceu como sacrifício para que a justiça de Deus fosse sustentada, fosse satisfeita e continuasse intacta. Justiça. Então ele buscou isto. E a carta aos Romanos declara isso tão claramente. O sacrifício completo e perfeito que o Senhor Jesus ofereceu ao Pai, satisfazendo a justiça do Pai e também ao amor do Pai, que quer infinitamente perdoar o pecador. E esta é a forma. O sacrifício de Cristo nos garante o pecado, porque ele fez com justiça para Deus o que a justiça de Deus exigia em reparo da ofensa a Deus. Então, a paz se fez entre Deus e os homens. A exortação a viver a vida espiritual, vida celestial, antecipadamente. Nós já vivemos aqui um céu. Só depende de crermos. Se nós cremos, nós já antevemos o céu. Já começamos a perceber a beleza de Deus, do seu amor, porque isso é derramado sobre nós todos os dias. Então nós temos uma vida celestial ainda aqui na terra. É uma pré-visão do que é o céu, a bondade de Deus sobre nós. Mas eu estou entusiasmado, olhando para o relógio, já vai lá e eu não deixo o meu querido ali soltar a música. Vamos dar uma refrescadinha e vamos ouvir uma música? Deus abençoe você. Meu querido, solte a música. Indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. No meu coração sinto um chamado, fico inquieto, preciso responder. Então pergunto, mestre, onde moras? E me respondes que é preciso caminhar, seguindo teus passos, fazendo a história, construindo um novo no meio do povo. Seguindo teus passos, fazendo a história, construindo um novo no meio do povo. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. No meio do povo, vem e verás.
neste chão. Meu sim é resposta, é meu jeito de amar. Estar com teu povo, contigo morar. Meu sim é resposta, é meu jeito de amar. Estar com teu povo, contigo morar. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. No meio do povo, vem e verás. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Vamos lá, meus queridos, retomando a linha de pensamento. Eu fiquei, para esse estudo aqui, entusiasmado, pesquisando, estudando, verificando, lembrando o que eu já sabia e aprendendo coisas novas. Eu acho que umas 12, 15 horas, repartido em alguns dias. Mas foi um prazer muito grande reler, rever, levantar. E diante de tudo isso, eu posso dizer a você com toda tranquilidade, é fácil levantar na carta aos Hebreus 100 lições. 100, uma centena de lições na carta aos Hebreus. Eu me exprimi todo para ficar com 12. Escolhi 12, que nem são as principais não, mas são as mais evidentes, tranquilas, de melhor entendimento. Então vamos lá. Mas você, meu querido, você, minha querida, pegue esta carta e leia, e você vai ver como ela revoluciona a sua vida. Porque eu disse no início, esta carta, sendo expressão de Deus, ela tem duas grandes bases. Primeira, ela se mantém. Segunda, ela se cumpre. Pode ler e pode experimentar. Mas vamos lá, quais são então as 12 lições que eu escolhi aqui para fortalecer você na fé e na vida? A carta demonstra o esforço de Deus em revelar-se ao ser humano. Como Deus se esforça para se mostrar a nós, como Deus. A carta aos Romanos diz assim: ninguém, em nenhuma época, em nenhum lugar, tem desculpa para dizer que não conhece a Deus, porque Ele tem se revelado. O que Ele é, o seu caráter, a sua personalidade, o que Ele faz, em tudo quanto Ele criou. Que coisa maravilhosa. Agora aqui você abre a carta aos Romanos e você vê ela dizendo assim: nós temos revelações de Deus em todos os tempos, de todas as formas, mas nesta época Ele tem se revelado completamente em seu Filho Jesus Cristo. Eu fico imaginando, e a minha cabeça é muito pequena, para perceber o quanto Deus tem se esforçado para se revelar a mim, se revelar a nós. De forma natural, profética, através de Jesus. E Cristo é a revelação perfeita e completa do nosso Deus e Pai. Segunda lição: Jesus é superior aos anjos, aos profetas, aos sacerdotes e superior ao ser humano. Ele é superior, porque Ele é o nosso Criador. Ele tem a humildade de nos chamar irmãos, irmãs. É porque Ele é Deus e tem o coração maior que a cabeça. Mas Ele é nosso superior e precisa continuar sendo nosso superior. Superior a toda a criação, superior aos anjos. A carta demonstra isso numa clareza. A superioridade do Senhor Jesus. Ele é filho legítimo de Deus. Nós somos filhos por adoção, através deste amor e desse sacrifício. Terceira lição: a carta mostra a importância do sacrifício de Cristo e sua função sacerdotal.
O que é um sacerdote? Olhando para o grego, para o hebraico, para as escrituras lá do Velho Testamento e do Novo Testamento, sacerdote é a pessoa que apresenta Deus para nós e nos apresenta para Deus. Isto é função sacerdotal. Intercede por nós, oferece o nosso sacrifício a Deus, a nossa oferta a Deus, e traz de Deus as bênçãos. Ele é um mediador. Agora, abra o olho, porque tem muita gente se alvorando, se autonomeando como sacerdote, e jamais foi e nem será um mediador. Será só um atravessador. E o atravessador é aquele que encarece tudo. Ele explora o produtor e explora o consumidor. Ele é só um atravessador. Abre o olho, meu querido, porque tem atravessador de todo jeito por aí. Olha para o Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador, sacerdote, que nos apresenta o Pai, clamando por nós, e nos apresenta o Pai, nos abençoando, recebendo o nosso sacrifício e nos dando as bênçãos. Isto é sacerdócio. Então, olhando para o sacerdócio antigo, olhando para o sacerdócio de Cristo, como os sacerdotes faziam? Eles teriam que entrar num lugar no templo, chamado Santo, atravessar um véu, que era o Santíssimo, e para atravessar esse véu, ele teria que ofertar ou sacrificar um animal em seu lugar, para cobrir os seus pecados. E então, purificado dos seus pecados, ele entraria no segundo lugar, que é o Santo do Santo, o Santíssimo. E se o seu sacrifício não fosse aceito, se a sua oferta não fosse aceita, o seu pecado não fosse perdoado, a hora que ele entrasse, ele entrava amarrado pelo pé, porque ele morreria. E então, terminado o período, se ele não saísse, quem estava de fora puxava a cordinha e puxava o sacerdote pelo pé, porque o seu sacrifício não foi sincero, o seu pecado não foi perdoado, e ele entrou no Santo dos Santos e morreu. Então ele era arrastado. Outro sacerdote é que ia fazer a oferta, a intercessão, o meio campo com Deus. Jesus Cristo ofereceu ele próprio em nosso lugar. O sacrifício dele foi plenamente aceito. E uma das coisas mais lindas que você vê em Hebreus é que a carta diz assim: porque Jesus morreu por nós e o seu sacrifício rasgou o véu de cima a baixo, destampando para nós o lugar santíssimo, de maneira que nós podemos chegar à face de Deus, ao lugar santíssimo. É muito importante que valorizemos isto e entremos na presença de Deus ousadamente. Isso me anima um tanto e é uma grande lição em Hebreus. A carta mostra a importância do sacrifício de Cristo e sua função sacerdotal. A pessoa cristã está debaixo dos cuidados de Cristo, co-herdeira das bênçãos de Deus em Cristo. Jesus é o suficiente mediador entre Deus e o ser humano, com poder para defender, perdoar, salvar, libertar, transformar, dar vida nova e conduzir ao céu. Eita, já estou começando a entusiasmar de novo. Eu preciso me conter nesses entusiasmos, porque eu tenho que falar aqui da palavra de Deus. Quarta lição. A carta destaca a beleza e a perfeição da hierarquia. Ah, como nós precisamos aprender essa hierarquia. O Senhor Jesus nos dá esta declaração linda, nos ensina, nos revela. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar é Ele, o Senhor Jesus. Terceiro lugar, sou eu, ser humano. Quarto lugar, os anjos de Deus. Então, na hierarquia de Deus, Deus está no topo e está muito bem e deve continuar lá, precisa continuar lá. O Senhor Jesus está à sua direita
eu estou abaixo do Senhor Jesus e os anjos estão abaixo de mim. Nenhum anjo pode mandar em mim, mas eu posso mandar nos anjos. Os anjos não podem me expulsar, eu posso expulsar os anjos. Você lê Hebreus, que diz assim: quem são os anjos? Senão apenas ministros de Deus enviados para servir, ajudar os filhos de Deus que vão herdar a salvação. Está vendo? Então nós temos os nossos anjos ao nosso redor? Sim. Eles estão aí para nos ajudar, jamais para nos alterar, modificar, contrariar, nada disto. Ele está aqui como ministro de Deus, emissário de Deus, para me ajudar. Então, eu posso ter um livramento? Claro, Deus manda os seus anjos e eles me dão um livramento. É um instrumento de Deus. Então, eu estou nessa posição e devo permanecer aí. Eu fico pensando, tem gente que corre de um outro anjo, que é um anjo demoníaco, diabólico. Corre. Meu companheiro, olha para Deus e assume o seu lugar. Você tem poder para expulsar Satanás. Satanás não tem poder para te expulsar. Você está acima dele. Então, usa esse poder que Deus te deu, essa autoridade, assuma o seu lugar e viva plenamente. Você é vencedor do inferno. Você é vencedor de Satanás. Você é vencedor de todo o mal, porque Cristo Jesus te deu essa vitória e você tem. Você é o vencedor. Cristo te fez vencedor. Toca para frente, meu querido. Vamos vencer. Jesus é o Filho que toma o lugar à direita do Pai, olhando para nós, seus irmãos cristãos. E é de lá, sentado e olhando para nós, que o Senhor Jesus diz assim: se você crê em mim, você faz o que eu faço e faz obras maiores. Porque eu estou à direita do Pai, e tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e o Filho glorificado em vocês. Então, se você crê em mim, você fará. Isto é altamente revolucionário. E é em cima dessa declaração do Senhor Jesus que eu creio e passo o dia inteiro cuidando de gente. É a minha alegria. É a certeza de que Ele está me ouvindo e está realizando milagres continuamente. É um milagre a cada instante. Tem gente que pergunta assim: isso é difícil? Olha, para Deus não tem nada difícil. O impossível, bom, para Deus tem. Tudo que não é possível a nós é um impossível. Mas para Deus, este impossível é perfeitamente possível. Só depende da vontade dele. Se isto que nós pedimos é de acordo com a vontade dele, então ele vai fazer. Então, às vezes, para animar a pessoa, eu digo assim: olha, o impossível dá para fazer agora. O milagre pode demorar um minutinho. Porque o milagre Deus vai fazer. O impossível a gente faz logo agora. E o milagre demora um minutinho. Mas esta é a verdade. O impossível a gente torna possível num piscar de olhos. O milagre depende de uma ação de Deus. Então pode demorar um minutinho. Vamos lá. Qual é a quinta lição? A Escritura chama a atenção para o perigo da incredulidade. Ah, como chama! Olha que a incredulidade é desastrosa. E olha que ali tem um versículo tão pesado que a Escritura diz assim: é impossível retornar para a fé aquele que já conheceu a palavra, já experimentou o benefício da palavra, já conheceu Deus, experimentou a graça de Deus e abandonaram tudo isso e foram embora. É impossível retornar à fé. Parece que a palavra está dizendo: deixa isso por conta de Deus e para de lutar com quem não quer nada. Vamos viver e ajudar aqueles que estão lutando para ser, para crer, para realizar. É certo que Deus nunca desiste de ninguém, mas é certo que Deus dá também a liberdade. Se você quer, você vai. Se você não quer, você não vai. O Senhor Jesus já disse isso com todas as letras. Ele disse assim: quem é comigo, é comigo. Quem não é comigo, é contra mim. Então, quem comigo não ajunta, espalha.
Isto é claro na carta aos Hebreus. Ou nós vamos com Deus ou sem Deus. Deus dá a liberdade. E não vamos perder tempo com aqueles que são radicalmente contra Deus. Vamos viver a vida e ajudar os necessitados que precisam conhecer a palavra. A evangelização. Nós perdemos tempo demais com discussões vazias, infrutíferas, que só quer demonstrar raciocínio humano. Isto é um monte de estrume, já dizia o apóstolo Paulo. A escolha pessoal de aceitar o sacrifício de Cristo, seu perdão, salvação, ou a escolha pessoal de rejeitar a Cristo, o seu sacrifício, o seu perdão, define o rumo da vida, da morte e da eternidade. Isso está muito claro em Hebreus. Te cuida, meu companheiro. Te cuida, minha companheira. Preste atenção no que Deus está revelando em Cristo Jesus na carta aos Hebreus, porque isso faz uma grande diferença. A pessoa resgatada pelo sacrifício de Cristo, pela ação do Espírito Santo, que toma a posse e torna filho de Deus, está valorizando a bondade de Deus, o sacrifício de Deus em Cristo, o esforço do Espírito Santo. É preciso fazer isto para demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Espera-se de cada cristão um comportamento digno de Cristo, em santidade constante, como templo de Deus, que somos nós. Hebreus fala isto. O ensino da Escritura mostra que Cristo, com seu sacrifício pessoal, resgatou o pecador, rasgando o véu da separação, conduzindo o pecador à presença divina de Deus, deixando aí, neste lugar santíssimo, comunhão com Deus. Como é perfeita essa comunhão com Deus oferecida por Cristo. Presença de Deus, comunhão com Deus, Deus entre nós é o nome correto de Jesus Cristo. Emmanuel, Deus entre nós, Deus conosco. Temos, pelo mérito de Cristo, acesso ao Pai. Por isso devemos buscar a face do Pai, em nome do Senhor Jesus, tendo perfeita comunhão com Ele, através de Cristo. Esta é a vontade de Deus em Cristo. Qualquer outro meio para buscar o perdão, a salvação, a vida eterna, já foi descartado por Cristo. É bobagem buscar outra forma. São evidentes, bem claras, as atitudes de fé a que devemos buscar e as atitudes de incredulidade a que devemos evitar. Capítulo 11 destaca o valor, a importância e o poder da fé exercida pelos antigos. O amor conduz aos atos e os acontecimentos para o bem de cada um e de todos. A Escritura nos exorta a manifestar a fé numa prática de amor e esperança no exercício da vida cristã. O capítulo 12 demonstra a realidade da disciplina e correção de Deus em amor para com todos os seus filhos, para o fortalecimento de cada um. Disciplina é coisa de Deus. Vivendo no Espírito, produz-se o fruto do Espírito, que é o amor. Vivendo em amor, cumpre-se a lei, agrada a Deus e vive corretamente. Capítulo 13 destaca os deveres dos cristãos, consigo, com a igreja, com a sociedade, com as autoridades, com os sistemas constituídos. É um perfeito ensino de vida cristã, vida de oração, comunhão e ação contínuas. A carta termina suplicando por oração e comunhão, rogando a Deus as bênçãos espirituais e glorificando o Senhor Jesus. A palavra de Deus apresenta Jesus Cristo como único e suficiente, Salvador, revelador, condutor, realizador. É só olhar para Ele e seguir. Deus nos abençoe e nos dê revelação, clareza, entendimento e coragem para aceitar e assumir
a orientação do Senhor Jesus de aceitar essa carta linda e maravilhosa. Deus nos abençoe com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Grande abraço. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra